Origem é algo que a gente não abre mão. É a nossa história. É a nossa tradição. É sabor de infância. É avô, é avó. É mãe que conforta. É pai que se importa. É a vida no campo. É o galo cantando. É o sol se pondo feliz. É o sabor da vida. É a nossa raiz. Café do Sítio. Aqui é Café Raiz. Olá, amigos da Velocidade! Estamos começando mais um de 0 a 100, o seu podcast de automobilismo do Distrito Federal, aqui no Esportes 61. Hoje, um convidado de peso, aquele que você já sabe, né? Se teve alguma história aqui no Distrito Federal, pilotou um carro aí com muita velocidade, que faz aquele barulho que nós tanto amamos, ele vai estar aqui no de 0 a 100 do Esportes 61. Então, uma boa noite para você, Pedro Cardoso. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Como você falou, acho que a ideia do podcast, do programa, é uma ideia super legal. O Brasília sempre foi um celeiro de pilotos. E, enfim, tá fomentando essa mídia aqui para a cidade, eu acho que é muito importante. Ah, bacana. E assim, você sabe que esse programa é gravado e esse programa tá indo ao ar um dia depois do aniversário do nosso convidado. Então, já deixo aí no vídeo para você. Parabéns, feliz aniversário, Deus te abençoe, muitos anos de vida. Muito obrigado. Antecipadamente, né? Agradeço. Bacana, são 25. 25. É a nova geração do automobilismo brasiliense, brasileiro também, quiçá mundial, e tem muita coisa aí na sua carreira, tenho certeza disso. Pedrão, vamos começar pelo início. Eu sei que você vai começar a temporada da TCR agora em abril, mas vamos começar lá dos seus primórdios, né? Todo piloto, todo apaixonado por automobilismo, apaixonado pela velocidade, busca o kart, né? Como é que foi o seu primeiro contato com o kart aqui em Brasília? Como você falou, acho que todo mundo que deseja virar piloto um dia começa no kart, ou enfim, gosta de automobilismo, começa no kart. E a minha história com o automobilismo foi engraçada porque meu pai sempre gostou muito de corrida, chegou a correr como amador nos anos 90, quando veio de Recife para Brasília, mas ficou só por isso mesmo. Mas sempre acompanhou a corrida desde que eu nasci. Me lembro por gente, a gente assistia corrida, carro sempre foi um assunto lá em casa. E aí, por coincidência, um belo dia eu tinha 2 amigos aqui em Brasília que corriam de kart já, e eu nem não sabia o que era kart, assim, gostava de futebol na época, tinha 8 anos de idade. E aí falaram, vamos lá assistir, correr, não sei o quê. E eu fui, no dia que eu cheguei no cartódromo no Guará, eu fiquei assim, sem acreditar, aquilo era literalmente um universo totalmente novo pra mim, eu apaixonei. Comecei a encher o saco do meu pai porque eu queria muito fazer aquilo. E eu lembro direitinho, assim, pode parecer conversa, mas não é. Meu pai foi se convencendo e tal, a gente voltou pra casa conversando, falou, tá bom, a gente vai fazer, mas se for fazer, é pra fazer isso aqui como carreira. E eu ali com 8 anos de idade, só pedindo o negócio, eu acho que eu respondi que, claro, óbvio, vamos fazer. Mas percebi depois de um pouco tempo, na verdade, que era verdade, desde o começo foi levado muito a sério e graças a Deus deu certo. Engraçado você tocou no assunto, porque eu moro do lado do cartódromo do Guará, né? E sempre quando eu passava, eu parava para os meus filhos poderem ver, né? Eles gostam muito, tem um menino de 3 anos que é apaixonado, ele falava, pai, quero ir pro kart. E a minha filha tem 10. Eu não pensei. Ela falou, pai, eu quero fazer isso daqui. Eu falei, filha, sério mesmo? Tá bom, é caro. O papai te coloca. E ela fez 6 meses de aula de kart. Ela adora kart. Mas aí depois ela falou, não, eu prefiro fazer ginástica olímpica. Mas enfim, né? Quase que eu tenho um filho piloto, mas ela gosta, ainda gosta de me ver quando eu vou pilotar lá brincando. Mas o pequenininho eu vou investir. Esse daí vai crescer no kart. Eu vou te falar, desde o kart, assim, quando os pilotinhos começam, tem muita gente que desiste porque pode parecer uma brincadeira, mas quanto mais você vai andando e ficando mais profissional, o negócio exige muito da criança. Tem uma série de questões aí que a gente vai falar mais pra frente que tem que abrir mão de muita coisa quando você é criança, então é um negócio que realmente, para além de ser apaixonado, tem que se dedicar e tem que estar preparado para viver essas coisas. Exatamente. E assim, né? A minha filha parou, você continuou, né? Então a gente estava conversando em off aqui que com pouco tempo você já foi para São Paulo. Como é que foi essa transição de sair tão cedo de casa e ir para São Paulo? Bom,
quando eu comecei no kart foi em 2008, e aí eu fiz basicamente uma temporada aqui em Brasília, uns 8, 9 meses. E aí, naquela época, ainda hoje em dia, eu acho, o kartismo mais forte no país era no estado de São Paulo. E aí eu comecei a ir pra lá, consegui uma equipe lá que eu fiquei a minha carreira inteira correndo com a mesma equipe, praticamente me criou junto com meu pai, o Sabiá. E, enfim, e aí fui fazendo os campeonatos lá de São Paulo, que eram 3 na época, era o Paulista, a Copa São Paulo Light de kart e o Campeonato da Granja Viana. E os 3 eram simultâneos, então de 4 finais de semana do mês, 3 eu tinha que estar em São Paulo. E como eu falei, isso aí exigiu muito da minha vida aqui em Brasília. Então, na escola tive muito problema, tive até que parar de estudar antes do que as crianças normalmente param. Qual idade você tinha? Eu parei de vez mesmo com 14 anos. Então foi bem cedo. E enfim, sempre foi um problema essa questão da escola, mas do mesmo jeito que eu falei, como desde o começo foi levado a sério como uma carreira, graças a Deus eu devo muito ao meu pai isso, a gente não se preocupava muito com essa questão. Então, essa questão de faltar muita aula, as coisas não eram uma preocupação, a preocupação realmente era treinar e estar preparado para as competições. E aí depois de São Paulo, enfim, os campeonatos de pontos corridos eram lá, mas tinham os campeonatos pontuais que eram em todo lugar do Brasil. Brasileiro, Copa do Brasil, tudo variava ano a ano. E aí a gente correu basicamente pelo país inteiro. Bacana. E como é que foi essa fase? Você falou que seu pai te ajudou muito, mas na época que a gente sabe que é um esporte muito caro, como é que foi essa captação de possíveis patrocinadores, de investidores para você? Bom, nessa época, infelizmente, era só o patrocínio mesmo. Patrocínio. Então, como eu falei, eu sou extremamente grato ao meu pai e à minha família, porque desde o começo me apoiaram muito. Graças a Deus a gente tinha condição, e porque é um esporte muito caro o automobilismo. Então, enfim, eu sou muito grato a eles por isso e pelo apoio desde o começo. Como eu falei de novo, levaram muito a sério desde o começo. Então, graças a Deus deu certo hoje e graças a eles também. Sim. Cara, isso é muito bom, isso é bacana quando você tem, de fato, uma família te apoiando, porque você está num esporte que existem milhares, né, de crianças no mundo inteiro buscando aquele lugar ao sol, que para todo piloto, acredito que também tenha sido seu, é a Fórmula 1. Né? Como é que foi vislumbrar esse sonho? Você teve alguns, né, toda uma carreira que você foi construindo na Europa, tudo mais. Como é que foi ir para a Europa pensando nesse sonho? Bom, eu vou começar um pouquinho mais cedo na história. Como eu falei, corri em São Paulo e nos campeonatos principais brasileiros, mas também muito cedo fui para os Estados Unidos, principalmente correr lá. E lá eu fui piloto oficial de fábrica da CRG, que é uma montadora de kart, e eu me vi num ambiente muito profissional, assim, rodeado por pilotos que estão na Fórmula 1 hoje em dia. Stroll, corri contra eles, outros que na época já são pilotos profissionais hoje em dia. E também eu percebia que desde o começo tinha muito investimento nesses caras. Então, saber lidar com essa história toda era um desafio. Também essa frustração de, pô, o cara tem mais dinheiro que eu, ele vai conseguir melhores oportunidades. Então, isso tudo você vai aprendendo a lidar durante a sua carreira. O automobilismo, eu sempre falo, é um esporte de muito mais frustrações do que de felicidades. Mas quanto mais você vai subindo, você vai entendendo isso. E aí chega um momento que você tem que realizar. Meu sonho, óbvio, que era a Fórmula 1, mas é muito distante. Muito difícil, principalmente para os brasileiros, em comparação com os americanos ou europeus, pelo fato da nossa moeda ser desvalorizada em relação a deles, etc. Mas, enfim, é uma coisa que, como eu falei, a gente aprende a lidar e chega um momento que você realiza, não, vamos não desistir do sonho, mas vamos readaptar o sonho. O sonho sempre foi a Fórmula 1, mas na verdade a essência do sonho era viver de automobilismo e ser piloto de automobilismo. Então, consegui realizar isso cedo, relativamente, e aí foi isso. Entendi. E você mencionou, né, 2 pilotos que hoje estão na Fórmula 1, o Stroll e o Sargent, que são 2 pilotos super criticados pela questão de serem pagantes, né? Vamos dizer assim, né? O Sargent, americano, com muito dinheiro, e o Stroll, filho do Lawrence Stroll, o homem mais rico do Canadá, né? E fazem as estroladas deles lá na Fórmula 1 e continuam com a vaga, né? Então você tocou num assunto muito importante, porque nós temos aí um Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2,
esquentando cadeira ali na Aston Martin, não consegue ter uma vaga porque a moeda é desvalorizada, enfim. Cara, é o que eu falei, assim, a gente tem que aprender a lidar com essa frustração porque acontece. E não só o Stroll, não só o Sargent, corri contra o Joe, por exemplo, o chinês, corri contra o Russell, corri contra o Norris. E óbvio que depois que eles chegam lá tem uma história linda por trás, né? Porque se maqueia a história. Mas todos tiveram investimentos absurdos, assim, em cima. Então, é o que eu falei, você tem que aprender a entender isso, lidar com isso. E eu também tenho consciência de que talvez, modéstia à parte, eu sou um piloto muito bom. Eu tenho consciência disso, tenho confiança nisso. Mas também não sou um Ayrton Senna, não sou um Max Verstappen da vida. Que não era um cara, por exemplo, era filho de piloto de Fórmula 1, mas não tinha essa grana. Mas era um cara fora da curva, desde o começo. Então conseguiu um apoio de uma grande equipe. E aí não teve que tirar do bolso, enfim. Tenho essa consciência também. Se eu talvez fosse um gênio do automobilismo, teria sido mais fácil. Também não é garantia de nada, porque tem vários gênios fora lá. Sim. Mas eu acho que é uma questão isso também. Assim, salvo as proporções, é muito parecido com outros esportes, né? No futebol, por exemplo, você tem jogadores espetaculares que nunca ninguém vai nem conhecer. A automobilista é a mesma coisa, porque o lugar ao sol é para poucos, né? Se você for pensar na Fórmula 1, são 20 pilotos ali, a Fórmula Indy, né? São mais uns 25, 30 pilotos, se eu não me engano. Fora isso, são aquelas categorias que você vai. Não são categorias de baixo, né? Mas são categorias, né, separadas que você consegue desenvolver. No mundo do automobilismo são categorias profissionais e quem acompanha e tal gosta. E como eu falei, dá pro cara viver disso, ganhar dinheiro, tudo. Mas para a grande maioria da população mundial, o que importa é só a Fórmula 1. E é o que você falou, são 20 pilotos. Imagina o tanto de piloto que existe no mundo querendo chegar ali naqueles 20. Exatamente. E quando o brasileiro chega lá, a gente tem uma mania de criticar também, que é gigantesca, né? O brasileiro tem esse mal. Eu estive, esse programa está indo ao ar em abril, mas eu estive agora na primeira etapa da Stock Car em Goiânia, nesse final de semana, e tive a oportunidade de conhecer o Rubens Barrichello, que Um dia também. meu ídolo no esporte, e quando, em 94, eu tinha apenas 4 anos, então quando o Senna morreu, eu não tinha aquela dimensão do que era, né, o automobilismo, e o primeiro brasileiro para mim que eu vi correr foi o Barrichello, e né, uma simpatia de pessoa, todo mundo lá, né, buscando, e as pessoas falando mal, né, do Massa, do Rubinho. Pô, o Massa foi campeão mundial por 8 segundos, né, e o pessoal fazendo piada, mas são os ossos do ofício, né? É um mal do brasileiro isso, criticar. Acho que não só no automobilismo, como eu falei antes, eu adoro futebol. E eu vejo isso também, enfim, com vários atletas do futebol, acontece muito. O brasileiro adora criticar. Só que eu acho que os caras também, Rubinho mesmo, é um cara que aprendeu a lidar com essa crítica. E eu tenho certeza que ele é muito bem resolvido com isso e deve ser uma pessoa muito feliz. Conheço também, como eu te falei, é um gentleman, sou fã dele. E ele soube lidar com isso. Tem que saber lidar com essas coisas. Não, pois é. Mas aí vamos voltar para você. Pedro Cardoso lá nos Estados Unidos, correu com essas estrelas. Como é que foi teu ponto alto na tua carreira fora do Brasil? Bom, meu ponto alto fora do Brasil, eu considero que tenha sido os 2 campeonatos principais que eu ganhei lá nos Estados Unidos. Era o Florida Winter. Poderia ser considerado o maior campeonato dos Estados Unidos na época. Você vê, por esses caras mesmo estavam lá correndo. Fui bicampeão. E imagino que fora do Brasil esse tenha sido meu highlight no kart. Na verdade, eu acabei de esquecer, na verdade, o meu maior título, que não foi nos Estados Unidos, mas foi um título internacional, que foi a Fórmula 4 Sul-Americana. Sim. Então, corria no Uruguai, Argentina e Brasil. E logo depois do kart, um ano e pouco depois do kart, eu entrei na Fórmula 4, fui campeão. E, na verdade, esse com certeza foi o meu highlight. Claro. E a gente estava conversando em off aqui sobre a questão dos pilotos que recebem convites de academias, né, essas grandes equipes. Você acabou sendo convidado na Ferrari Academy, que não é um glamour tão grande igual a gente pensa. Conta um pouquinho dessa história. Cara, é engraçado porque, pelo menos na minha época era assim, eu vou contar da minha experiência. É como você falou, é muito glamourizado. E óbvio que você tem que entregar alguma coisa, você tem que ser bom o suficiente para poder ser convidado. Mas eu vou usar como exemplo, acho que a academia da Red Bull deve ter uns 10, 12 pilotos hoje em dia. E desses 10, 12, 99% deles vão pagar a conta de um que vai chegar na Fórmula 1. Então não é que o cara é convidado para fazer parte e a Red Bull ou a Ferrari banca a carreira dele.
Não é nada disso, na verdade. Tem um custo anual, o cara tem que pagar algo para fazer parte. Óbvio que ele tem todos os benefícios da academia, mas eu sempre brinco. 99% estão pagando a conta de um que vai chegar na Fórmula 1. Entendi. Não, pois é, interessante, né? Porque hoje a gente vê, hoje o Kimi Antonelli, né? O Kimi Antonelli, que é o cara aí que está sendo cotado para substituir o Hamilton no ano que vem, mas na primeira etapa agora já não foi tão bem, né? O Gabriel Bortoleto, que foi um fenômeno em ascensão agora, né? Na F2, fez uma excelente corrida na primeira etapa. Ainda teremos aí outras etapas até a veiculação desse programa, mas tem muita coisa para acontecer. E o próprio o Enzo Fittipaldi está da Red Bull agora, não é? Ele estava na Red Bull e saiu, eu acho. Saiu? Eu acho que ele saiu. Não, não, eu acho que ele continua. Na verdade, eu não sei, eu posso estar falando, mas É, eu acho que eu, ele pode estar. eu acho que ele renovou, ele foi para uma equipe diferente da Fórmula 2. Mas enfim, é um caso. Você vê vários pilotos entrando na categoria, nas academias, mas nem todos têm essa visibilidade, um holofote, defende muito o que você falou, né? E eu, como eu falei, na minha época eu vivi essa experiência, mas pode ter mudado alguma coisa. E eu acho que é até uma estratégia que faz muito sentido das equipes de Fórmula 1, porque vou usar um exemplo fora do automobilismo aqui, um exemplo do futebol. Real Madrid perdeu a oportunidade de contratar o Neymar quando o Neymar ainda era um menino. E se arrependeu muito. Na Fórmula 1, como são pouquíssimas vagas e pouquíssimos gênios, eu acho que essas equipes elas se protegem dessa forma. Então elas pegam realmente muita gente mesmo para dali sair um cara que talvez uma Mercedes, vamos supor, só a Red Bull, a Mercedes queira pegar meu piloto, mas se eu proteger ele desde o começo, ninguém vai encostar nele, que foi o caso, por exemplo, do Max Verstappen. Sim, sim. Então, eu acho que é uma estratégia também das equipes fazerem isso. O Toto Wolff deu uma entrevista antes da temporada de Fórmula 1 desse ano começar, falando isso. Que eles tiveram a oportunidade de contratar o Verstappen, mas tinha contrato com outros pilotos, não ia ter uma vaga tão. Era um contrato longo com o Bottas e outro com o Hamilton, e ele queria correr logo, a Red Bull foi e pegou. Então são Exato. coisas que acontecem. Né? Exato. Acontecem. Eles estão tentando agora se precaver com o Kimi, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, só o futuro dirá. Você saiu da Europa, né? A gente estava conversando nessa questão em off, né? Da profissionalização, e para você conseguir fazer isso, você teve que voltar para o Brasil e ir para estoque. Como é que foi esse ponto de virada que deu na sua cabeça de aqui na Europa não é mais minha praça, vou voltar para o meu país? Bom, como eu falei, eu e meu pai, né, principalmente a gente realizou isso no final da minha primeira temporada de Fórmula 3 lá. Já tinha sido campeão de Fórmula 4 Sul-Americana, já tinha um certo nome, fui pra lá, andei bem, não tive um ano brilhante, mas, enfim, por diversas circunstâncias. E aí teria a possibilidade, até questão financeira, de fazer mais um ano de Fórmula 3, talvez. Mas se fizesse isso, ia ser aquela história. Fazer mais um ano de Fórmula 3 para tentar ganhar, para tentar ir para Fórmula 2 e gastar mais um caminhão de dinheiro para, se Deus quiser, cair um meteoro e ir para Fórmula 1. Assim, era uma possibilidade muito distante. E aí a gente tomou a decisão de falar, não, vamos botar o pé no chão, entender aqui a situação e tentar profissionalizar o mais rápido possível. Vamos voltar para o Brasil. Não é que é mais fácil aqui, mas eu acho que é engraçado, porque não é mais fácil, mas é mais fácil de conseguir um patrocínio, por exemplo. Porque aqui, enfim, tem o universo da Stock Car, hoje em dia tem a TCR Sul-Americana, que é onde eu tô. E aí foi isso, eu fiz um ano de Stock Light, e aí no ano seguinte, 2019, eu já consegui ingressar na categoria principal, que era a Stock Car, com o patrocínio do BRB, que tá comigo desde então. E foi isso, basicamente foi isso. Não, bacana. E dentro da sua jornada da Stock Car, você buscava outras coisas ou você falou, não, aqui é o lugar onde eu quero me destacar? Não, de forma alguma. Eu sempre busquei mais. Óbvio, eu voltei para o Brasil para me profissionalizar, mas eu ainda busco muito mais. Eu quero virar um piloto. Meu sonho, vamos dizer assim, hoje em dia, e meu objetivo é virar um piloto de fábrica de alguma montadora, por exemplo, no WEC, ou no Mundial de GT, ou no Mundial de TCR. E a Stock Car é a maior categoria do Brasil, mas eu brinco que ela é no fim em si mesmo. Da Stock pra frente, não tem muita coisa. Óbvio que tem pilotos que correm nas duas categorias, é o caso do Fraga, é o caso do Daniel Serra, mas ficar só na Stock Car eu não via como uma vantagem para mim, até porque tem esses pilotos que já são muito consagrados na categoria, então chegar no nível deles, eu teria ali que
ficar pelo menos uns 8 anos na estoque, apanhando, para conseguir estar numa equipe de ponta, e aí disputando títulos, etc., que é o próprio caso do Casagrande hoje em dia, que é bicampeão, provavelmente vai disputar o título esse ano. Ele é um cara que está na estoque há muito tempo e começou a se destacar relativamente há pouco tempo. Uhum. E é um super piloto. Não é que ele é ruim ou bom e foi ficar bom agora, é só porque é a situação da categoria. E aí também foi uma das razões pela qual eu decidi sair da estoque e ir para a TCR, depois que a TCR veio criou o Campeonato Sul-Americano, porque eu vejo a TCR como um caminho para o mundo. Bacana. Até por causa do formato, né, do campeonato. Não sei se vocês sabem, mas a TCR tem 4 tipos de campeonato. Os campeonatos regionais, no caso do TCR Brasil, os continentais, sul-americano, asiático, europeu, etc. O World Tour, que é um campeonato onde, acho que se eu não me engano, são 14 ou 15 pilotos, fazem uma etapa em cada um desses campeonatos continentais. Então eles vêm aqui para a América do Sul, correm 2 etapas com a gente, vão para a América do Norte, correm lá, correm algumas na Europa, correm na Ásia. E aí tem um campeonato entre eles. E além disso, agora tem um negócio super legal, que é o TCR World Ranking Finals, que é um campeonato de final de semana único. Se eu não me engano, 60 pilotos do ranking mundial da TCR se classificam e aí disputam esse título numa pista só. O cara tem, acho que são 5 corridas e uma final. E aí o campeão disso é considerado o campeão mundial mesmo. Então, também pelo formato, eu acho bem interessante. Não, que legal. Então, né, você já entrou na parte do TCR, né? Então, ano passado foi sua primeira temporada, né? E foi num carro diferente desse ano, né? Ano passado você estava com o Hyundai Elantra, né? Explica pra gente como que foi essa sua primeira temporada, as diferenças para estoque e também a sua adaptação a esse novo carro. Bom, é muito diferente. É muito, muito diferente mesmo. Como a gente conversou aqui, desde o kart até a Stock Car, tudo que eu corri na vida foi tração traseira. E aí, ano passado, eu troquei para um carro que era tração dianteira. Só isso já muda, assim, a técnica de pilotagem 100%. É como sair de um Fórmula e ir para um carro fechado, um carro de turismo. Entendi. Por exemplo, o caso da Stock, fez para Stock. E aí, tive um período de adaptação. Ali, as 2, 3 primeiras etapas, realmente sentia que eu não estava tirando tudo que o carro tinha para me dar. Mas consegui, depois me adaptei tudo. Até fiz pole, pódios, etc. Briguei. Mas realmente tive que mudar muito assim, a forma de pilotar. É uma técnica totalmente diferente. Na minha opinião, muito mais apurada. Não é que é mais difícil, mas você tem que ser muito mais fino na tocada. Você pilota muito menos com as mãos, é muito com o pé. Você tem que saber fazer o carro rotacionar. Então, entender tudo isso leva um tempinho. E para mim foi a principal diferença. A questão de tempo de volta é muito parecido com o Stock Car, muito, muito parecido. O segundo, às vezes, até menos, mais lento na volta. E a potência também é menor, mas ao mesmo tempo é um carro turbo. Então, acaba que a sensação ali dentro compensa. Entendi. E os carros são de fábrica, né? Fabricados pelas próprias montadoras. Exatamente. A Hyundai fabrica o próprio carro, a Peugeot fabrica o próprio carro, a Lynk & Co fabrica o próprio carro, a Cupra, se eu não me engano, no total são 16 marcas homologadas de TCR, e cada um faz o seu carro e os carros são totalmente diferentes um do outro. Bacana. E esse ano você tá se juntando a PMO, mudando também o carro, né? Agora vai pro Peugeot 208? 308. 308. E a gente tava conversando que é bem diferente a tocada, o estilo de carro. O que muda, assim, pro leigo que tá nos assistindo? Cara, começa que, por exemplo, na minha experiência do ano passado, eu tava com um carro que era um carro sedã. Então, entre-eixo maior, um carro um pouquinho mais pesado. E agora eu ainda não guiei. Depois que o programa for ao ar, eu já vou ter testado o Peugeot. Mas eu ainda não guiei. Mas, enfim, por experiência e saber como é que mais ou menos funciona, eu sei que é um carro que, por ter o entre-eixo mais curto, provavelmente vai favorecer as curvas mais curtas, quando o carro de entre-eixo mais longo, o sedã, favorece as curvas de raio mais longo. Então, eu sinceramente não consigo te falar, é muito melhor, é muito pior, ou outras coisas, mas que é diferente, com certeza é. Entendi. E como é que tá a sua preparação para essa temporada? Alguma coisa diferente? Não, nada diferente, estou muito focado.
muito, muito focado, tô muito animado. Eu acho que é uma das melhores oportunidades que eu já tive na minha carreira, em termos de estar na melhor equipe, não na melhor equipe, mas na equipe certa, com o carro também certo. Eu até vou abrir isso aqui, eu tomei essa decisão ano passado. Nenhum piloto profissional correu na PMO Racing, Uhum. nem com o Peugeot, só em algumas etapas, né? Não fez o campeonato inteiro. Mas eu realizei que nessas etapas que tinha um piloto andando no carro, normalmente ele andava muito rápido. E eu acho que também tem uma grande questão, que eu até vou entrar nesse assunto, que é o BOP do Peugeot. BOP é uma regra que é uma sigla para Balance of Performance, Balance de Performance. E os carros da TCR são muito iguais de performance, muito. Só que, como a gente falou, eles são produzidos por empresas totalmente diferentes. Então, quando eles saem da fábrica, eles são diferentes, eles vão virar diferente. E aí a TCR tem um modelo matemático, um programa lá super avançado, que eles botam os dados lá, e aí esse programa dá basicamente o que cada carro precisa fazer para equalizar. Então, vou dar um exemplo, não é necessariamente isso, mas o Peugeot, por exemplo, tem um motor um pouquinho mais fraco. Então o Peugeot vai andar com um restritor maior. Uhum. O Hyundai pode andar um pouquinho mais baixo do que os outros carros, porque ele está tomando em tal curva. O Honda está muito mais rápido que todo mundo, vamos botar mais 10 quilos. E essa regra ela é mundial. Então a minha corrida vai influenciar na corrida do cara que está correndo de Peugeot lá na China. O meu BOP vai influenciar no dele, como o dele vai influenciar no meu. Então, por isso é muito parecido os carros, mas ao mesmo tempo sempre tem algum carro que tem vantagem, Uhum. numa etapa ou outra. E, e prestando atenção no ano passado, eu assisti muitas corridas de TCR fora, eu vi que o Peugeot normalmente tem um BOP favorável. Uhum. E aí foi uma das questões que me fez tomar essa decisão de ir para eles. Bacana. Poxa, legal. Num carro que aparentemente é melhor do que o do ano passado, você chegou a fazer a pole foi em La La Pedreira? Pedreira, La Pedreira foi segundo lugar lá, né? Foi pódio. Lá na verdade é frustrante pra caramba, porque eu iria ganhar fácil as duas corridas. E La Pedreira foi uma das etapas que veio o Mundial com a gente. Uhum. Então, foi muito legal, assim, pra mim, porque eu consegui me provar junto dos pilotos mundialmente reconhecidos. Andei entre eles o tempo inteiro. E aí, um dos caras que disputa o Mundial, bateu em mim nos 2 dias. Nossa. Nas 2 vezes que eu tava liderando a corrida. E aí, foi muito frustrante, mas enfim, foi super legal também, porque fui pro pódio. Mas lá, com certeza, acho que foi o melhor final de semana do ano, assim, e foi no final de semana que mais importava, eu diria, Uhum. para os holofotes externos, né? Bacana. E eu imagino como os carros do mundo inteiro são equalizados, uma boa performance num sul-americano, por exemplo, te credencia para disputar um mundial, para... Com certeza. É o caso, por exemplo, do que aconteceu com o campeão do ano passado, o argentino, um menino super novo também, se eu não me engano, tem 19, 20 anos. E ele foi campeão e agora ele tá correndo no TCR europeu, contratado, tudo certinho pela Honda. Então, é justamente o que você falou, ele entregou a performance aqui e agora tá lá, vai provavelmente andar muito bem lá, porque é um piloto muito bom, e se credenciou com a performance dele aqui no Brasil. Não, bacana. Poxa, Pedro, legal, história bacana. Eu vejo que tá com a camisa do BRB, né? O seu patrocinador, Cifarma também, né? Farma também. É importante, o BRB inclusive está fazendo, né, um trabalho muito legal no automobilismo como um todo, né? O patrocínio da Stock Car, patrocínio de vários pilotos, você, o Enzo Elias, o Luca Forest, É o maior patrocinador do automobilismo brasileiro, de brasileiro. longe. Exato, exato. A gente tem o nosso autódromo aqui, que já está. Você possivelmente nunca correu lá porque você era menino quando. Cara, eu vou te falar, eu tenho uma curiosidade engraçada. Eu fiz a última corrida antes do autódromo fechar. Foi! Foi a minha primeira corrida de carro aqui no Brasil, depois que eu voltei lá da Inglaterra. Você tinha quantos anos? Então, você Eu tinha 14 anos. 14 anos. Aliás, 15, perdão. Tinha 15 anos, foi em 2014. Uhum. Eu corri de Fórmula Júnior aqui, uma etapa só. Assim, eu corri, acho que coisa de um mês depois do autódromo fechou pra reforma, e aí até hoje a gente tá Hoje. esperando. Pois é, a gente tem algumas informações aí do BRB que esse ano sai, né? Tem a expectativa de um dia correr aqui em casa de novo? Ah, com certeza. Eu tô doido pra que saia de verdade. Sei que o banco se comprometeu a isso, eu tenho certeza que vão entregar, que tudo que eles comprometem eles fazem. Mas é complicado, tem muitas questões envolvidas, mas eu tenho certeza que
autódromo a gente vai ter em pouco tempo. Se Deus Não, que bom. A gente espera também, porque Brasília está precisando, como você disse no início, né? É um grande celeiro de pilotos, muitos talentos saíram daqui, né? Campeões do mundo, como a família Piquet, por exemplo. É muito importante que a gente tenha esse autódromo aqui. Pedro, a gente está chegando no final, tá joia? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem o nosso macacão aqui dos pilotos. Te convido para dar o seu autógrafo aí Pode levantar, escolher o lugar que você quiser. Porque isso daí tá ficando bonito. Daqui a Pô, pouco tem oportunidade de ser um dos primeiros, tá? Então, um dos primeiros, exatamente. Beleza. Pedro Cardoso, 43. Bacana. 3 no kart. Olha, isso é legal. Você tem essa identificação hoje dos pilotos com o número, é bacana, né? Bacana, Pedro. Muito obrigado. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui, crianças, né, que sonham em ser pilotos também, podem se inspirar em você e em outros pilotos que o de 0 a 100 traz. Aqui no Esportes 61 a gente está tentando fazer de fato isso mesmo. Não somente a entrevista, não somente a curiosidade, mas estimular o automobilismo aqui em Brasília. Então, eu agradeço demais pela presença, foi um prazer. Eu que agradeço, como eu falei no começo do programa, o que vocês estão fazendo aqui é muito importante e foi super legal. Espero voltar aqui mais vezes. Bacana. E para vocês que aguentaram aí até essa hora, muito obrigado. Foi um prazer trazer aqui a história do Pedro Cardoso para vocês. Daqui a 15 dias, o de 0 a 100 aqui no Esportes 61 estará de volta. Para você que fica, um forte abraço, muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau.